Um dos setores muito importantes dentro do registro de ativos de biodiversidade é a contabilidade. Você ter um bom parceiro na área de contadoria, na área de contabilidade ambiental, é um ponto crucial para discriminar esses ativos e conseguir o seu registro como um Green Bond. O inventário ele vai focar nesses ativos dentro do banco de germoplasma. A contadoria tem que observar que produtos dentro desse banco de germoplasma ou de serviços ambientais prestados se mantêm ao longo prazo. Então, o que se mantiver a longo prazo produzindo, você tem com um ativo de biodiversidade que deve ser discriminado. Aqui de forma bem simples, nós entendemos que são recursos e bens ligados à preservação, redução ou correção de poluição e degradação ambiental. Então você tem aí máquinas, infraestruturas e equipamentos ligados a controle ambiental, pesquisa, desenvolvimento, tudo que estiver envolvido a manutenção do negócio e a infraestrutura do negócio deve estar discriminado. O posse do inventário apontando todos os bens e serviços que existem em uma dada empresa, uma dada infraestrutura, em uma dada área, com base em banco de germoplasma ou infraestrutura, você consegue apontar no balanço, nos livros de razão, quais são os ativos ambientais existentes. Ativos você tem ativos imobilizados, em estoque e o diferido. Como apontar segundo a legislação? O imobilizado são a compra de itens que contribuem para a manutenção das atividades da empresa. Eles são escolhidos com base em reduzir os danos ambientais. Estoque, o que se armazena, transporta ou se distribui. São produtos realizados na forma de controlar ou reduzir impactos ambientais associados a essas atividades. E o diferido são as despesas relacionadas à pesquisa de reestruturação de processos, com resultados que amenizam os prejuízos do meio ambiente. E como em todos os casos, um passivo é tudo aquilo que se torna obrigação. Então, todas as obrigações relacionadas à mitigação são os ditos passivos ambientais. Para facilitar a subscrição em livro-razão, nós temos a resolução CVM número 223/24, que aponta critérios de contabilização de créditos de carbono, permissões de emissões, créditos de descarbonização, que são os CBIOS, todos baseados na orientação técnica OCP 10. Estoques e ativos intangíveis, com foco em utilização e finalidade, classificados como não financeiros, sem direito a recebimento de caixa, separar originadores, intermediadores e usuários finais é o ponto crucial para a determinação desses estoques e ativos intangíveis. O fator discriminatório tem como base originadores e intermediários e os usuários finais. Então, para originadores e intermediários, são registrados como estoques, mensurados inicialmente pelo custo e ajustados ao menor valor entre custo e valor realizável líquido. Permite que as demonstrações contábeis reflitam as flutuações de mercado. Para usuários finais, são tratados como intangíveis. O custo de aquisição é registrado inicialmente e ajustes subsequentes são feitos caso o valor recuperável seja inferior ao valor contábil, garantindo que os ativos sejam contabilizados de forma consistente em seu propósito, que é compensar as emissões e atender à meta
metas regulatórias. E bios não poderiam ficar de fora. Eles são emitidos por produtores ou importadores de biocombustíveis e negociados exclusivamente em bolsa de valores. Ele tem instrumento regulatório específico e é utilizado para atender às metas anuais de descarbonizações. Os originadores devem registrá-los como estoque, ajustados pelo menor valor entre custo e valor realizável líquido. Os intermediários podem optar pelo valor justo deduzido dos custos de venda e os usuários finais tratam os CBIOS como intangíveis, que são baixados a serem aposentados para cumprimento de metas regulatórias. Até alguns anos atrás, não existiam muitos riscos com relação a descumprimento. Existem muitos produtores, existem muitas empresas que estão falindo em função desses descumprimentos, porque mais cedo ou mais tarde o governo acaba encontrando, as agências reguladoras acabam encontrando essas falhas. Então, você tem riscos jurídicos e sanções de responsabilidade. Estar atento para operar no mercado a esses riscos torna-se um fator crucial hoje em dia. CPC 29, ela define o que são ativos biológicos, os conceitos de planta portadora, produção agrícola, como lançar subsídios governamentais relativos a ativos biológicos e aos produtos da planta portadora. Conhecer essa normativa, conhecer essa metodologia é extremamente necessário para que você consiga registrar de forma correta os ativos existentes em uma dada propriedade. Saber aonde se aplica ou não se aplica tem que estar como fator dominante na base do registro. Para alguns não vai ser novidade, mas existem muitos profissionais aí que não têm esse conceito de planta portadora. Como elas são mensuradas, quais os custos inerentes, como definir como ativo ou não definir. Então, todas essas alterações e todas essas nomenclaturas estão com base a partir da CPC 27 e da CPC 29. Esse organograma, ele consegue definir o conceito de ativo biológico, o conceito de planta portadora, quais são as CPCs aplicáveis e o que cresce na planta portadora como ativo biológico consumível. Aqui nós passamos para um exemplo prático. Você tem ativos biológicos, carneiro, plantação de árvores para madeira, gado de leite, porcos, plantação de algodão. Qual o produto agrícola do carneiro? A lã. Qual o produto resultante do processamento após a colheita? Fios e tapetes. Você só consegue ter essa visão com o inventário. Então você não pode estar desconexo do inventário para definir o que existe como ativo biológico dentro de uma propriedade ou mesmo dentro de uma empresa, de uma indústria. Apresentamos os fatores de diferenciação entre a planta portadora e o que não são plantas portadoras, a diferenciação específica. Tá? Uma diferenciação detalhada você consegue quando acessa a documentação específica da CPC, mas aqui está bem claro, a questão de cultivo e a questão de comercialização. Aqui temos o conceito aplicado aos animais vivos e são considerados como ativos biológicos. Então, se observar aí dentro do inventário o ciclo de vida desses animais vivos e ciclo de produção.